mais pensando que ele tem uma família pra sustentar. Não é só ele. Se fosse só ele, já estaria baixo. Imagina uma família pra sustentar, uma esposa, filhos. Muitas vezes ele sente que pagou pra trabalhar e ainda tá devendo. Você é uma opção de atalho pra ele. Terminar aquilo rápido, fazer ele gastar menos tempo e ter um conforto. Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista, se transformar no eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista Classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. No podcast de hoje nós vamos falar sobre as oportunidades escondidas atrás dos serviços de pequenos reparos. Exato. E tem bastante oportunidade, né? Tem bastante. Uma coisa interessante é que toda vez que a gente faz aquelas perguntas pro eletricista, né, independente, qual é a maior quantidade de serviços que você faz? Serviços grandes ou serviços de reparos? Serviços de reparos. A maioria, pelo menos, né? Uhum. Por quanto que você vende os serviços de reparos, né? Então, cada um tem um jeito de precificar. E aí eles falam, 80, 50, 120, 150, 200 reais um serviço de reparo, em média. Não é um valor fixo, é um valor em média. E a gente entende, olhando para nossas métricas, pesquisando com os próprios eletricistas, que na maioria das vezes a gente está ali em torno de 120 reais que eles cobram e é dos 22 serviços de reparos em média. Exato. Esses são os números, não é? Sim, eu tô aqui há 4 anos e sempre bate essa conta. Exatamente. E aí, olha só, fazendo essa multiplicação aqui, a gente está falando de um resultado final no mês de cerca de R$ 2.640. Exato. Que também bate com o que a gente faz as pesquisas com eles, né? Sim, a média salarial deles no final do mês é sempre entre por volta disso. 2 e 3 mil reais. Exato. Né? E esse valor é muito baixo. Extremamente baixo. É muito baixo. E ainda mais pensando que ele tem uma família pra sustentar. Não é só ele. Se fosse só ele, já estaria baixo. Imagina uma família pra sustentar, uma esposa, filhos. Muitas vezes ele sente que pagou pra trabalhar e ainda tá devendo. E o problema maior é que, na verdade, também ele decidiu ter uma empresa. Uhum. Então ele tem uma empresa, a empresa precisa se manter, ele precisa se manter. Juntando os dois aqui já não fecha a conta. Sim. Aí pega a parte família e os custos do dia a dia. Aí desanda. Desanda. Então, uma das coisas que nós estamos fazendo ao longo do tempo aqui é ajudando o eletricista a ter mais resultado sem precisar aumentar drasticamente as suas habilidades. Sim. Porque nós sabemos, por exemplo, que quando o eletricista ele participa da imersão eletricista classe A aqui na Sala Elétrica, 3 dias, o investimento é alto. Uhum. Né? Então é 3 dias, aí o que acontece? Eles desenvolvem várias habilidades. Vendas, atração de clientes, orçamento e assim por diante. Sim. Né? Só que como que a gente ajuda aqueles que não conseguem hoje, pelo menos, ingressar dentro da imersão eletricista classe A? Essa foi uma pergunta que a gente sempre teve. Sim. Como é que a gente ajuda eles que não conseguem? Não conseguem porque o investimento para participar da imersão é na ordem de R$ 1.300. Sim. Por causa dos custos, o processo e tudo mais. 1.300 é 50% do salário dele. Exatamente. Ali. Nesse cálculo aqui dá exatamente 50%. Como é que vai investir 50% do salário? Não. Vai dar resultado? Vai. Só que eu não vou falar pro cara fazer porque assim, depende muito mais dele do que da gente. A gente entrega o conteúdo, só que eles precisam fazer. Sim. Então, para treinar eles a fazer, antes de vir para a imersão, a gente tem algumas ações. Por exemplo, o projeto Agenda Cheia é uma dessas ações. Sim. Né? Que cabe no bolso mesmo de quem ganha tão pouco. Exatamente, porque não sei em qual momento você está assistindo esse vídeo aqui, mas para ingressar no projeto Agenda Cheia, que é uma sequência de 4 aulas, você investe um rio de dinheiro, que é R$17. Sim. Talvez esse valor vai aumentar. Então faz o seguinte, eu vou pedir pro Gabriel, pro time aqui da Sala da Elétrica, colocar um link aqui embaixo. Clica no link e vê como é que tá o valor hoje aí. Mas não vai ser mais do que R$100 não. Sim. Né? Mas hoje tá 17. Eu tô gravando, hoje é dia 10 de junho de 25. Isso. Né? Bom, aí, olhando para esse contexto de como que a gente ajuda o eletricista a escalar e fazer
fazer com que ele tenha mais resultado ao longo do tempo, antes de chegar na imersão, a gente entendeu que ajudar eles a conseguir mais dinheiro sem precisar de mais clientes era a melhor iniciativa. Exato. E aí tem algumas formas de fazer isso. Aumentar o preço. Aí é um problema aumentar o preço. Uhum. Melhorar a questão de vendas ali, melhorar como que ele lidar com o cliente, melhorar o comportamento dele depois que ele atende o cliente. Então, esse monte de coisa envolve uma série de técnicas que nós vamos compartilhar aqui nesse podcast de hoje. Exato. E é claro, vamos ser o mais detalhista possível para você conseguir fazer ainda hoje isso. Mas eu recomendo fortemente que você venha para o Projeto Agenda Cheia, que lá serão 4 aulas de 2 horas pelo menos cada aula. Teve aula que durou quase 4 horas. Não, 3 horas. Quase 3, é. Né? Então, assim, entenda que esse podcast aqui vai ajudar você, mas você precisa participar do Projeto Agenda Cheia, tá? A gente vai entregar o ouro aqui, mas Sim. lá a gente entrega o ouro e faz você entender como executar e o porquê de fazer, e você vai estar junto com um grupo, uma comunidade de eletricistas que estão todos juntos ali dentro de um grupo de WhatsApp, conversando, tirando as dúvidas, trocando ideia e mostrando resultados, certo? Certo. Vamos lá, então. O primeiro e mais importante, a primeira e mais importante atividade do eletricista independente são os serviços de reparos. Sim. Pelo menos no início da jornada dele. Exato. É o mais comum, o mais fácil de conseguir. É o que ele vai conseguir bastante pelo Google Meu Negócio, Sim. né? Então, olhando para esse contexto, tem algumas coisas que a gente precisa deixar claro logo de início. Primeiro que o serviço de reparo, na teoria, ele não valeria a pena. Sim. Porque olha aqui os números. Já se prova. Né? Valeria muito mais a pena eu vender, por exemplo, 3 serviços de automação residencial, que eu entregue em 5 dias, ocupo 15 dias úteis do meu mês, e em cada serviço deles, se eu consigo cobrar pelo menos uns 4 mil reais. Então eu teria ali 12 mil reais e ainda sobraria 5 dias úteis no mês para fazer outras coisas a respeito da parte da empresa ainda. Fazer visita técnica, elaborar orçamento, assim por diante. Sim. Só que a gente sabe que não é tão fácil assim chegar nesse nível de conseguir projetos grandes. Então, no pequeno reparo, o que é que eu devo fazer? A gente vai trazer esse contexto aqui, certo, Gabi? Certo. Bom, vou pedir pro Brunão trazer uma água para mim lá, Brunão, por favor. Pro Gabs também, né? Já que você vai até lá. Então, vamos lá. Por onde a gente pode começar aqui para ajudar os eletricistas? Bom, primeiramente ele vai ter o serviço de pequeno reparo. Já o primeiro ali que ele vai ter, que ele pode fazer ali na casa do cliente. Vamos começar ali, ó, o primeiro passo. Ele chegou na casa do cliente, o que ele tem que fazer? Legal, bacana. Bom, quando a gente fala de pequenos reparos, a gente está falando que o eletricista ele sempre vai estar fazendo uma substituição, uma interferência elétrica na casa do cliente, de maneira com que ele tenha que, na maioria das vezes, substituir materiais. Um interruptor, uma tomada, cabos elétricos e assim por diante. Então, eu tenho que entrar na casa do meu cliente com uma visão estratégica. E entender que nos pontos de contato do cliente que eu possa gerar mais receita para mim, é minha obrigação gerar. Sim. Obrigado, Bruno. Obrigado. Então é minha obrigação gerar receita. Porque eu tenho uma empresa e a obrigação de ganhar dinheiro é minha. Sim. Né? A primeira coisa, então, é quais são os materiais que eu vou utilizar na casa do meu cliente? Eu consigo me colocar como responsável por esses materiais e vender esses materiais para o meu cliente? A resposta, a maioria das vezes, é sim. Sim. Dando exemplo clássico, básico aqui, imagina que 90% das intervenções de pequeno reparo tem troca de cabos elétricos. Sim. E quando a gente fala de pequenos reparos, é tomada, é interruptor, então eu tô falando do cabo de 1,5, cabo de 2,5 milímetros quadrados, né? Aí, olhando para isso, vamos entender que você é um eletricista que já está se preparando para ganhar mais dinheiro e você foi lá na casa de materiais elétricos e comprou um rolo de cabo de 2,5 milímetros por R$200. Então, R$200 aqui, certo? Certo. 100 metros de cabo. Cara, 100 metros de cabos vai no mês tranquilo, não vai? Dá. Vai, com certeza. Todos os eletricistas falam que, na maioria das vezes, vai mais do que 100 metros só em pequenos reparos. Aí, você tem esse rolo de cabo de 2,5
e um outro rolo de cabo de 1,5. Mas eu vou dar o exemplo com 2,5. O seu cliente, quando ele precisa fazer essa intervenção dentro da casa dele, então fazer uma extensão de uma tomada, ou trocar um cabo de uma tomada, de interruptor, ou algo do gênero, aí eu tenho ali que trocar, de repente, 10 metros de cabo. O seu cliente não vai comprar um rolo de 100 metros. Não. Ele vai ter duas opções aí. A primeira opção é ele ir lá na casa de materiais elétricos da região, do bairro, sabe, os famosos depósitos, né? Uhum. E comprar 10 metros de cabo. Sim. Né? A segunda opção é o eletricista, ele tem dentro da mala, dentro do porta-malas do carro dele, uns retalhos de cabo lá. Aí sabe o que o eletricista faz? Fala, cliente, tem aqui, pode deixar que eu coloco aqui, ó. Tá de boa, eu já tenho aqui no... Ele faz de graça isso. Sim. Aí tá o erro. Tá o erro. Porque a sua responsabilidade de gerar receita. Então, qual que é a sugestão? Você ter esses cabos, e aí você vai chegar pro seu cliente, dentro da obra, dentro da casa dele, na hora de fazer a execução, e vai deixar claro, falar, olha, a gente vai precisar aqui de 10 metros de cabo. Então, vamos fazer o seguinte, ao invés de você comprar lá os 10 metros de cabo, eu tenho aqui, você me paga o mesmo valor que você pagaria lá na casa de materiais de construção, casa de materiais elétricos. Então eu vou cobrar de você R$4 o metro aqui. Tô dando um exemplo de valor, tá bom? Mas ó, vou te cobrar aqui R$4 o metro, que é o mesmo preço que é cobrado lá. E aí vai ficar, ao invés de R$120, eu vou te cobrar mais R$40 aí só do cabo elétrico. O que eu fiz ali, né? Ó? Ele é quase impossível. Ele fala, não, de você eu não compro. Vou comprar lá. Cara, vou gastar gasolina indo até lá. Tempo que eu não tenho, só pra não comprar de você. Exato. E é legal, se você ouvir isso do seu cliente, você entender o seguinte, esse é um cliente que eu não quero mais pra mim. Né? Mas é quase impossível acontecer isso. Exato. Aí beleza. O que acontece? Pode ser que ele vai chorar. Não, faz R$3,80 aí, faz R$3,50, né? Ou você pode negociar isso, não tem problema. Sim. Onde eu quero chegar? Se eu consigo utilizar nos meus clientes de reparos durante o mês um rolo de 100 metros de cabo, então eu tô falando que 100 metros vezes R$4 o metro, eu tenho R$400 de receita. Sim. Se eu paguei R$200 no rolo, eu tenho R$200 a mais no meu bolso no mês por causa de um rolo de cabo de 2,5. Sim. Trazendo isso para uma verdade, para o cabo de 1,5, o cabo de 4 milímetros, acho que esses três seria legal você ter na sua mala de ferramentas. Uhum. A gente está falando de um aumento aí de receita que pode chegar a R$600, R$700 de aumento de receita. Exato. O que é importante a gente entender aqui? Primeiro, é fácil o eletricista achar que R$40 é pouco. Ah, mas Everton, é R$40 ali, tá, é tão pouco, tá, não sei o quê. Não vai fazer diferença. Eu tenho vários reparos durante o mês. Eu tenho a possibilidade de fazer o cabo de 2,5, o cabo de 1,5, o cabo de 6 milímetros, o cabo de 4 milímetros. E pode ser pouco marginalmente falando quando a gente olha para a execução. Naquele ponto ali. Só que no final do mês eu posso gerar até, sei lá, R$1.000 só por causa dos cabos elétricos. Sim. E R$1.000 representa quase 50% do que você está ganhando hoje. Exato. Pensa aumentar R$1.000 o salário aí que você ganha. De 2.000 vai para 3.000 e pouco. Já que a gente está falando de dinheiro, eu acho que tem um outro ponto importante para a gente tratar aqui. O eletricista ele comete um erro grave. Qual? Ter uma única conta bancária para as coisas pessoal e coisas da empresa. Sim. E aí, sabe o que acontece? Ele faz um monte de vídeo de reparo. Ele tá usando dinheiro durante o dia ali. Chega no final do mês, sabe o que acontece? Ele não sabe o que é dele e o que é da empresa. Não, ele fala, cadê o dinheiro? Pior ainda. Ele fala assim, não, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que tava aqui? Tem uma brincadeira, cadê o queijo que tava aqui, né? Cadê o dinheiro que tava aqui? Sim. Então a primeira coisa importante cara, tenha 2 contas bancárias. Exato. Facilita muito, porque senão, se não é isso, você vai ter que criar uma planilha, distinguir o que é saídas sua, pessoal, sua da empresa. Isso vai dar mais trabalho. Então, duas contas, separou, pronto. Exato. Aí você tira de lá e transfere pra você como salário e tudo mais. Exato. Mas assim, por que eu tô falando isso? Para que você veja o dinheiro acontecer. Exato. Você precisa ver o dinheiro acontecer. Você vai ver que no final do mês aquela conta recebeu no mês R$3.500 e você pode até ser que você não tenha dinheiro nenhum mais.
Mas você vai entender, opa, entrou 3.600 aqui, mas pra onde foi? Aí você começa a ter um autocontrole ou uma iniciativa para aumentar esse valor e assim por diante. Exato, fica mais visível ali pra você. Estando visível, porque eu lembro uma época, quando eu era adolescente, criei um perfil de finanças, e eu perguntava pra galera, quem aqui sabe quanto ganha? Uma pergunta muito fácil. Pra mim, na minha cabeça, todo mundo, né? Uhum. Não, a maioria, grande maioria, ali 80%, não sabia nem quanto ganhava. Como é que vai saber como administrar isso? Exato. É. Então, quando você cria essas duas contas, você já sabe, ó, quanto que eu, na pessoa jurídica, né, como eletricista, quanto que eu ganho? Ah, 3.500, beleza? Então é isso, o teto que eu posso gastar. Sim. Porque tem muita gente que se endivida porque não sabe quanto ganha também. Exato. E aí, saber o quanto que tá gerando dinheiro, porque vai acontecer a mesma coisa com eles. Quanto que a sua empresa fatura por mês? Uns R$2.000, R$3.000. Quando vai ver, pode ser até que tá ganhando mais. Exato. E nem tá sabendo. Uhum. Então, tenha duas contas. Isso é o primeiro ativo aí que você tem que... mas eu tenho que criar conta. Não tem empresa, não tem no CNPJ. Cara, cria duas no CPF, não tem problema. Exato. Aí você vai ter, na verdade, uma só pra empresa e outra pra você. Pronto, final. Perfeito. E hoje é de graça, cara. Banco Inter, Nubank, PagBank, Mercado Bank, sei lá, se o Mercado Livre tem uma conta também. Tem. Cara, C6, não importa. Faz uma. Beleza, então, pequenos reparos. Se eu replico isso para interruptor, tomada, disjuntor de 10 e de 16 amperes, que são os mais comuns, e 25 e 20. Se eu replico isso para lâmpadas, o jogo começa a ficar diferente. Porque o cabo elétrico eu ganho 100%. Eu posso ganhar 100% nesses outros materiais que eu falei? Pode. Mas não é tão comum. Uhum. Não tem problema nenhum você cobrar 100% a mais. Não tem problema nenhum. O seu cliente vai pagar. É que internamente para você talvez não faça sentido. Mas coloque pelo menos 40%. Com você fazendo isso, você vai comprar materiais regularmente e vai ter desconto na aquisição. Sim. Na casa de materiais elétricos que você está comprando. Chega para eles e fala assim, cara, quanto que você faz desconto aí? Porque eu tô comprando direto e tal. Aí vamos supor que eles fazem 15% de desconto. Você cobra 40% de margem a mais, para o seu cliente parece que aumentou 25%. Uhum. Se ele pesquisar. Porque pensa comigo, o serviço de reparo é imediato. Sim. Você chegou lá, o cara quer que resolva, você tá resolvendo. Aí quando você vai resolver, o cara não vai ficar pesquisando o preço, cara. Não mesmo. Ele vai pegar e vai falar, não, faz aí. Ponto. E outra, eu não tô falando que você tem que se aproveitar da urgência do cliente. Você é uma opção de atalho para ele. Terminar aquilo rápido, fazer ele gastar menos tempo e ter um conforto. Exato. E isso custa. Ponto. Tem um eletricista, Everton, que participou do Agenda Cheia e vendo essas dicas que a gente tá dando agora, ele comprou esses materiais de um serviço que ele tinha feito pro cliente. O cliente comprou, né, o material. E aí ele vendo essa aula, ele falou, opa, vou comprar do cliente, a sobra. Uhum. O cliente não vai usar, então ele ofereceu um desconto no serviço dele pro cliente para ele poder retirar os materiais. A sobra de materiais. Exatamente, tinha bastante. O cliente aprovou, falou, beleza. Ele levou esse material, fez um outro serviço e ofereceu o cabo. E aí conseguiu o lucro, aumentar o faturamento dele no final do mês. Olha isso, cara. Olha isso. Ou seja, é você entender que tem oportunidade ali na sua mão. Uhum. Só pra você entender. Nessa brincadeira aqui que a gente falou, a gente nem falou dos outros dois que eu quero comentar aqui. Nessa brincadeira de materiais, você consegue pelo menos aumentar a sua receita no mês em 50%. Pelo menos. Sim. Se a gente estava falando agora há pouco que é 2.640 o valor de resultado financeiro do eletricista em média, se eu pegar aqui, ó, e multiplicar por 1.5, 3.960. Uau. 3.960, 2.640 que era o anterior, né? Deixa eu ver aqui. 1.320 a mais. Só com essa estratégia. Só com essa estratégia. Ou seja, eu aumento em 50%, 1.300 a mais, é muita coisa se você é uma pessoa que hoje está com 2.600. Entende? Então, cara, é o seguinte. E com esses 1.300 aí a mais, dá pra entrar na imersão.
Dá pra entrar na imersão, exatamente. É mesmo, ó. Só com essa brincadeira aqui, com esse papo que você ouviu aqui agora, você consegue pagar a imersão e aí o seu negócio aí vai mudar totalmente. Bem observado. Aliás, eu vou até fazer um vídeo falando disso aí pra galera. Bom, isso é uma coisa. Então pensa nisso, tá bom? Você vai fazer um investimento inicial, mas esse material vai sair nos seus clientes diluído ao longo do mês. Tenha o que a gente está chamando hoje de kit reparo. Perfeito. Dentro do seu porta-malas, tá bom? Que muito eletricista já tem, só que como você falou, dá de graça. Dá de graça. Então ele não precisa algo a mais, é só começar a vender. Começar a oferecer. Exato. Ponto. Vendo isso, sabendo disso, vamos para a próxima etapa aí. Todo mundo que tem um reparo para fazer, se você investigar mais dentro da casa do cliente, vai ter mais alguma coisa que precisa ser feita. Sim, com certeza tem. É a tomada do micro-ondas que tá junto à geladeira, é a tomada da pia que tá derretendo porque coloca ali sei lá, churrasqueira elétrica, os equipamentos com maior potência, é na máquina de lavar, é no quadro de disjuntores, aí tem algum BO acontecendo, todo tem isso. Sim. Eu não vou entrar em detalhes da técnica, que ela é um pouco demorada, mas só para você entender. Estando no seu cliente, resolva o serviço de reparo, venda o material agregado, chega para o cliente e fala assim, olha, já estou aqui mesmo. Você não quer que eu faça uma inspeção gratuita da sua instalação? O que é inspeção gratuita? Você vai explicar para ele. Você, junto comigo aqui, a gente vai passar pelos cômodos da sua residência e eu vou dar uma olhada nos pontos principais para ver se não tem um outro princípio de ocorrência como esse que eu vim resolver. Perfeito. Coisa rápida, 15 minutos a gente resolve isso. Não vou te cobrar nada por isso. E se tiver alguma coisa pendente, eu te falo na hora. Se fizer sentido para você, você resolve. Eu te falo o preço. Se não fizer também, não tem problema nenhum. Dificilmente o cara vai falar, não. Ele vai falar isso, não, tô com pressa, ó, tem que sair agora. Pode acontecer. Vamos supor que de 20 clientes que você atende no mês, vou falar aqui, 5 que topam fazer a inspeção gratuita. Tem um detalhe importante. Você viu como é que você apresentou a inspeção gratuita para ele? Eu vou fazer, vou te mostrar, é rápido, e se tiver algum BO, eu te falo e a gente resolve. Você já tá avisando ele que vai vender para ele. Sim. Então o seu cliente te dando autorização para fazer a inspeção gratuita, ele já sabe que você vai vender para ele. E ele já viu o serviço que você já acabou de fazer. Exatamente. E gostou. Exatamente. Então, o que você vai fazer? Você vai com ele na cozinha. Tem 2 lugares que você tem que ir. Mas na cozinha você vai, na lavanderia você vai. Você é obrigado a ir no quadro de disjuntores, porque lá é o coração da instalação e vai ter cabo zinabrado ali, cabo com zinabre, vai ter ali com certeza vai ter alguma coisa assim pra você analisar lá. E você vai com certeza nos banheiros da casa. Porque vai ter algum BOzinho lá no chuveiro, provavelmente. Sim. Então, o que você faz? Você vai nesses pontos, e aí é sua responsabilidade fazer na hora. E esse é o único momento que eu autorizo vocês, olha só que poder, né? Autorizo vocês a vender e dar o preço na hora, na frente do cliente. Sim. Eu explico mais o porquê disso no projeto Agenda Cheia, tá? Porque tem toda a lógica de comportamento de compra do cliente e tudo mais. Mas aí você vai chegar, por exemplo, no banheiro e tá lá derretendo os cabos. Fala assim, não, cara, olha só isso aqui. Se esse negócio tá tomando banho com água no corpo, se der um BO lá e tal, você vai pôr esse risco aí na conta do cliente. E aí você vai falar, não, deixa eu resolver aqui esses cabos que estão aqui no derretendo. É jogo rápido, eu vou cortar aqui, fazer e colocar uns conectores a mola aqui. Aí você pode ter na sua mão o conector Veco, o Pro Alto, Vago, eu ia falar Vego. O Vago também. Ou seja, você pode ter esses conectores a mola na mão. E aí, vamos supor que você... É bom pegar o Veco, o Pro Alto, que você consegue fazer aquisição. Eles são excelentes conectores. E são mais baratos. Por quê? Porque você vai gerar receita com eles também. Sim. Então eu peguei ali o Veco, comprei ali um kit, tá na minha mala também. Aí eu falo pro cliente assim, olha, eu vou trocar aqui esses 3 conectores, esse porcelana zoado aqui que tá acabando com sua fiação,
vou colocar esses conectores aqui, que é um conector, aí você explica, e vou cobrar de você aqui, ó, R$10 por cada cabo aí que eu vou refazer, vai dar R$30 aqui. Cara, você vai fazer isso em 5 minutos. Sim. Você pode até explicar a questão que o cabo esquentar tá gastando mais energia todo mês. Mês. Exatamente. Pronto, já falou na linguagem do cliente. É isso aí. Essa é uma coisa importante que a gente fala o seguinte, pessoal, que a venda acontece a respeito das coisas que estão na cabeça do cliente. Se você quiser explicar que é o efeito Joule, tal, perdeu o cliente. Perdeu o cliente. É isso aí que eu falei que tá no processo, no comportamento de compra do cliente, né? É importante entender. Mas isso que o Gabriel falou é importantíssimo, porque vamos supor, o exemplo é, se você está derretendo ali ou no quadro de disjuntores, você chega pro seu cliente e fala, você sabe o que está acontecendo aqui? Ele fala, não, tá derretendo. Então, mas sabe por que derrete? Não, porque esquenta. Mas, pensa comigo, qual que é o componente na sua casa que mais gasta energia? É o chuveiro. Não, legal. Por que o chuveiro gasta energia? Porque ele esquenta. Sim. Então, você está pagando energia para esquentar o chuveiro e para esquentar a emenda do chuveiro. Porque tudo que esquenta gasta muita energia. Lá na emenda que está derretendo, tá gastando energia, cara. Sim. Isso vai fazer sentido pro cliente. Isso tá na mente dele. Eu não preciso explicar para ele que o mau contato, que é efeito Joule, que a corrente elétrica. Eu não preciso. Então, eu pego e faço ali, ó, 3 conectores, mais mão de obra ali na hora, R$30 a mais. Eu paguei R$3 em cada conector. Sim. Gastei, sei lá, R$9. E fiz uma receita de R$30 ali, que coisa que eu já... Cara, demorou 5 minutos pra mim. Aumentei em R$21 ali o meu ganho no local. Só naquele cliente. Só naquele cliente. Mas eu poderia cobrar R$50 pra fazer esse reparo. Não tem problema. Tô falando de 10, pra você ver o quanto de oportunidade você tem. A mesma coisa na tomada da lavanderia e tal. Nos disjuntores da casa é onde tem oportunidades também. Mas vocês entenderam a lógica aqui. Se eu fosse explicar tudo aqui, a gente teria que trazer os caras pra agenda cheia, né? Sim. Vem pro projeto Agenda Cheia, o link tá na descrição, tá bom? Isso é só um pouquinho. É isso em um cliente, agora multiplicando para outros clientes, ele fazendo isso em todos os clientes que dão oportunidade, o aumento já aumenta em grande parte aí. Você vai ter uma receita maior, inevitavelmente. Uma coisa tem que ficar clara. Dessa prospecção ali de novos reparos dentro do cliente, você vai ter novos reparos. Mas dentro de um mês, onde você oferece isso para 22 clientes, que é a média que vocês têm por mês, é certeza que um vai ter um serviço grande para ser feito. Sim. Tanto é que essa técnica antes a gente chamava de autônomo 20x. Só que a gente parou de usar a palavra autônomo e aí a gente mudou o nome da técnica para inspeção gratuita. Mas, por que é 20x? Porque pode aumentar em 20 vezes o valor do reparo. Sim. Se for fazer um serviço de R$100, você consegue vender um de 2.000, talvez. Isso já aconteceu. Depois eu conto essa história para vocês. Mas isso vai acontecer uma hora ou outra. Mas, supondo que você consiga colocar mais R$50 por cliente de reparo, de conectores, sei lá, alguma coisa assim. Por cliente, não sei se vai ser por cliente, mas supondo naquele exemplo inicial que você tem 22 clientes, desses 22, 5 topam fazer a inspeção, esses 5 aí compram pelo menos cada um R$50, eu já coloquei R$250 a mais de receita sem aumentar a quantidade de clientes. Exato. O salário dele já passa de 4 mil aí, nessa brincadeira no final do mês. Exatamente. Cálculo. Vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, os 22, 5, R$200 eu falei? 250. R$250. R$250, né? Mais dá 2.890 nessa brincadeira aqui. Certo? Certo. Só que, lembra que eu falei que de 22 é difícil não ter um que tem um serviço maior? Cara, vai ter um ali que você vai tirar 300, R$400. Certeza. Sim. Então a gente coloca ali que você já passou ali, chegou próximo dos 3.500 só nessa brincadeira. Só que qual que é o erro da galera, tanto nessa etapa quanto na etapa anterior dos materiais? Se importar com o não do cliente. Sim. Então, a gente precisa entender um negócio. Eu vou receber mais nãos do que sims. Sempre. Sempre. Eu sou vendedor, cara. Imagina se na sala elétrica
a gente recebesse mais sims do que não. Nossa, seria maravilhoso. A gente ia ter, sei lá, 4 mil clientes por mês, né? Eu tenho certeza que alguns que estão escutando aqui já falaram não pra gente. Exatamente, com certeza. Uma campanha de e-mail, uma campanha de WhatsApp, num curso que a gente ofereceu. Isso é um não. Então, eu tenho 22 clientes no mês, eu tenho que ter certeza que 22 não vão comprar a minha segunda oferta. Vão ser menos. Nessa brincadeira eu falei o seguinte, de 22, 5 vão comprar. A gente recebeu não de 17. Sim. E tá tudo bem, é assim o jogo. Eu não posso parar porque eu recebi 2 não seguidos, por exemplo. Não dá. Não Ou posso. os 17 seguidos. Exato. Vai que vai vir uns 5 depois na sequência. Exato. Então, faça isso, cara. O material, faça isso com a inspeção gratuita, faça isso, né? Exato. Ponto. Terceiro, esses 22 clientes provavelmente falou o seguinte pra você. Ó, você faz uma troca de tomada, você faz esse reparo, me passa o orçamento. Aí você foi lá atender. Esse cara comprou de você, você não vendeu pra ele. Pensa comigo, uma empresa que não vende, ganha dinheiro? Não. Não ganha. Você tem uma empresa. A sua empresa vende ou ela reage à venda? Você vende somente quando o cliente te chama? Se a resposta é sim, você está perdendo dinheiro e você sabe. Mas como é que eu vou oferecer serviço para o meu cliente? Sendo prático aqui. Todos os 22 clientes que já compraram de você está suscetível a comprar novamente. Sim. Então, você vai poder oferecer novos serviços para esse cliente em um segundo momento. Os clientes do mês passado, de todos os reparos, eu posso enviar mensagem para todos eles. Uma mensagem intencional, estratégica, de maneira com que eu ofereça um serviço para eles. Um serviço de CFTV, segurança eletrônica. Segurança eletrônica e CFTV está alinhado. Cerca elétrica, automação residencial. Eu não estou falando para você oferecer uma casa inteligente completa para ele. Não, automação do ponto de iluminação só. Exato. Lá da sala. Ele conecta aqui no celular, aperta aqui. Isso. Então eu pego e ofereço. Sabe aquela semana que eu tô vendo que vai ficar sem clientes? Eu vou lá e mando mensagem para os 22 clientes do mês passado, oferecendo serviço de instalar uma lâmpada inteligente, uma automação somente na sala dele. Por que somente na sala? Eu não posso oferecer para tudo? Pode, mas é muito mais fácil ele aceitar somente na sala no primeiro momento. Ele vai viver com aquela sala automatizada. Sim. Ele vai pra cozinha e a Alexa não liga a luz da cozinha, ele vai querer colocar na cozinha. Ele vai pro quarto e a Alexa não liga, ele vai querer pôr no quarto. Sim. Sem falar que as visitas vêm na sala, primeiro local é sala. Vem e vê, nossa, eu quero um desse aí também na minha casa. Também. Quem que instalou aqui pra você? Exatamente. E outra, a vizinha vai falar assim, a visita vai falar assim, nossa, olha, Alexa, liga a luz da sala. Aí ligou a luz da sala. Aí vai, Alexa, liga a luz da cozinha. Aí, não, a cozinha não liga ainda não. Vai querer colocar. Vai. A verdade é que dos 22 no mês passado, se eu oferecer pros 22, os 22 vão comprar? Não. Não. Só que, do jeito que você vai fazer, enviando mensagem, combinando uma visita técnica, igual eu ensino no projeto Agenda Cheia, então participa do raio do projeto Agenda Cheia, link tá na descrição. Você vai conseguir fazer com que dos 22, você tenha pelo menos 2 ou 3 vendas. Exato. 2 ou 3 vendas. Vamos falar aqui que você vai fazer a instalação com 2 pontos de alimentação, 2 pontos de interrupção de iluminação. Você vai instalar 2 interruptores, então vai fazer a passagem de cabos para o neutro do interruptor. Você vai configurar o aplicativo, configurar os dispositivos, configurar a Alexa do seu cliente. Você vai cobrar pelo menos ali uns R$700 por instalação. Por quê? Você vai vender com material. Você não é bobo, já comprou o podcast, né? Então é 120 mais 35 de margem do interruptor. Se são 2 interruptores, eu multiplico isso por 2. Você tem a configuração da Alexa, a configuração dos dispositivos, passagem dos cabos. Vai dar pelo menos aí R$700. Eu não tô querendo te precificar, mas é isso que vai acontecer. Se você vai vender pelo menos 2 para os 22 clientes do mês passado, a gente tá falando de mais 1.400. Sim. Se eu coloco aqui mais 1.400... nessa nossa brincadeira aqui, que estava antes em 2.890,
A gente tem aqui, ó, R$4.290. Sim. R$4.290. Deixa eu fazer uma conta aqui bem legal aqui, ó. Faltou aqueles 2.300 e pouco também da venda de material pro pequeno reparo, que foi a primeira dica. Ah, não, mas já tava inserido, né? Tava inserido no valor 2.800, que tava 2.600, mas... Ou não tava? Não tava. É verdade. Que tinha dado 3.000 e pouco só a venda do material. É verdade. Deixa eu ver aqui. Então isso aqui foi com aumento de resultado de venda de novos serviços. Uhum. O material, a gente... Qual que foi a métrica que a gente tinha utilizado? Colocou 50% do valor inicial, que aí tinha dado 1.300. Tá aqui, ó, 1.320. Então calma lá. Deixa eu dar um mundo aqui. Quem não tá vendo, eu tô com a calculadora na mão aqui fazendo essas contas aqui. Aqui, ó, 1.320. Legal. Então, o que acontece? Mais os 4.290, 5.610. Uau. De 2.640 para 5.000 e pouco. Aí, o que acontece? Se eu pegar e falar assim, ó, o que aconteceu nesse mês do eletricista que começou a fazer essas coisas sem aumentar a quantidade de clientes? Exato. Sem aumentar. O que aconteceu? Ele tirou 2.970 a mais. Se eu pegar isso aí, ele aumentou em 113%. Uau. A receita dele. Isso vai acontecer com você no mês que vem já? Não, porque você não vai acertar. Sim. Você vai fazer errado, mas faça mesmo que errado. Que não aumente 1.130%. Perdão, 130%. Que aumente 40%, 50%. Cara, já vai fazer um resultado absurdo. Sim. Aí, o que vai acontecer? Você vai começar a entender como participar do projeto Agenda Cheia. Assistiu a aula 1. Você já vai ver de verdade como fazer a venda de material. Uhum. Como configurar o Google Meu Negócio. Google Minha Empresa, né? Como precificar. Esses 3 aqui já vai fazer você passar desses valores. Exato. Uma dica que você não sabe como aplicar direito aqui. Aplica só um desses. Com o dinheiro a mais que você conseguir, coloca R$17 na agenda cheia. E na agenda cheia você vai entrar, em 4 aulas, você vai entender direitinho como aplicar cada uma dessas. E aí aplica. E com o dinheiro que entra a mais, tirando já o que você já ganha, o dinheiro que entrar a mais já vai dar para entrar na imersão e ganhar mais ainda. Legal. Ou seja, não tem dinheiro para comprar. Faz isso aqui a mais. E com o dinheiro que entrar, você coloca. Exato. E cara, é assim, não subestime a sua capacidade e nem a capacidade da sua região de gerar receita para você. Exato. Mas a minha idade... Cara, a gente tem cases de várias idades. Uhum. Mas a minha região, a gente tem cases de várias regiões. Cara, eu poderia ficar falando aqui vários. Sim. Mas faz o seguinte, vai no nosso canal do YouTube e vê a lista de depoimentos que a gente tem da imersão de classe A. Do projeto a gente já cheia de criar... Tem depoimentos lá também, tanto em texto quanto em vídeo. Mas no canal do YouTube não tem a playlist ainda não, né? Tá, não. Vou colocar. Vamos criar uma playlist lá com os depoimentos do projeto Agenda Cheia. Beleza. Tá? Cara, vai lá e faz. Vai lá e faz. Olha só. Não tô com meu celular aqui. Mas tudo bem. Recebi uma mensagem ontem do grupo da Live 77. O Thiago falando, cara, eu queria lembrar dos valores agora. Não lembro. Mas assim, ele mandou o orçamento e falou, 35% desse material aqui, é meu. Uau. Acho que era 8 mil e pouco, olha, esse material. Só de material 8 mil? É. Uau. Aí ele falou, 35% desse valor é meu porque tá na minha precificação. Uau. Tá fechado. É isso que eu quero de você também. Certo? Certíssimo. Gabriel, qual foi o seu despertar pro nosso podcast de hoje? Mas antes de mais nada, clica no link da descrição aqui e vem conhecer o Projeto Agenda Cheia. Ou digita no Google, Projeto Agenda Cheia. Vai aparecer pra você, tá bom? Qual foi o seu despertar é que foram 3 técnicas diferentes que não é difícil pra ele fazer. Ele pode fazer amanhã já, no próximo serviço dele. Na próxima, agora, ele pode, se ele tá saindo de casa agora pra uma inspeção de um serviço, ele pode aplicar já essas 3 técnicas. Ou uma delas e já ter resultado. Já pode acontecer agora, né? Exato. Então não precisa ficar esperando. Nossa, eu tenho que aprender a fundo. Não, aplica do jeito que você entendeu aqui, aplica. E vai dar certo. Exato. Cara, o meu despertar aqui é que o eletricista tá ganhando 2.640 e ele tá deixando 2.900 na mesa. Sim. Quanto
que faria diferença pra você ganhar R$2.900 a mais durante o mês. Sim. Às vezes é uma conta que ele deixou pra trás e esse dinheiro ia ajudar muito ele. Vamos ser mais pragmático aqui agora? Vou pôr só 2.900, não vou nem pôr as vírgulas, não. 2.900. Nos próximos 12 meses aí, ó. São R$34.800 por ano. Nossa. Que você tá deixando na mesa. Será que vale a pena você começar a fazer essas coisas hoje? Será que vale a pena você investir R$17 e vir acompanhar as aulas com a gente durante 4 dias aqui nessa Sala Elétrica? Vê aí as datas disponíveis. Cara, o que não vale a pena é você ignorar o que a gente falou até aqui, mas eu acho que se você ouviu o nosso podcast até esse momento, essa não é uma opção para você. Então, bora fazer acontecer. Um forte abraço e nos vemos no nosso próximo podcast na próxima quinta-feira. Tchau, tchau.